sei porque o senhor está rindo quando estou Eu falando. estou rindo porque a senhora está contando uma piada. Entende? Não, não é uma Este piada, não é uma piada. Vossa Não, Excelência não, não é O formado Supremo em Tribunal- direito. Vossa Excelência falou sobre o PCC. PCC que é uma organização criminosa exportada pelo Brasil. Por que o governo federal é contrário a classificar organização criminosa como organização terrorista? Isso, ministro, é pro senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui pra Câmara. E a gente tem aqui algumas dúvidas, cara, sobre o que tá acontecendo lá com o substitutivo, com o documento que o Derrite apresenta. E eu tava perguntando aqui pro Tramonta mesmo e vou perguntar pra você, cara, qual que é... A minha principal dúvida é a seguinte: por que há ali no substitutivo do Derrite de certa forma, impedimento para que a Polícia Federal haja de forma livre? Segundo o documento lá, pelo que a gente estava vendo, a Polícia Federal atuaria caso provocada pelo governo do Estado. Eu sei que já mudou, mas eu queria entender por quê. Que me parece que seria mais interessante que a gente tivesse toda vez a Polícia Federal. O que você acha, Paulo? Igor, eu vou te fazer uma pergunta primeiro para a gente setar o ponto da discussão aqui. Quantos policiais federais existem no Brasil, você sabe? Porra, não faço a menor ideia, cara. Então vamos lá, vamos fazer aqui um cálculo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, cara. 200 milhões. Eu vou primeiro falar os números da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal de São Paulo, e aí você me diz o tamanho da Polícia Federal. Então, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, São Paulo tem 50 milhões, tá? Em São Paulo a gente tem 100 mil policiais militares, 30 mil policiais civis, 40 mil policiais penais. Dentro desse cenário, quantos policiais federais você acha que existem no Brasil? Que fazem controle de fronteira, toda a imigração, controle de armas e ainda tem atribuição de apurar os crimes praticados contra a União. Sei lá, tu sabe, Tramonta? Tu consegue chutar? Não Sei tenho lá, ideia. 50 mil? Chuta, então, você chutou 50, Tramontina, quanto você chuta? 10 mil no máximo. Exatamente. 10 mil policiais federais. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar. Então, por que a Polícia Federal tem 10 mil policiais federais? Por quê? Competência constitucional da Polícia Federal, ou seja, o que a Polícia Federal pode investigar é somente os crimes praticados contra a União, os bens, os funcionários públicos, as empresas da União. Ou seja, eu, como delegado de polícia do Departamento de Homicídios, em 5 anos, eu investigo mais crimes de homicídio do que a Polícia Federal inteira investiga em 10 anos. Por quê? Porque a Polícia Federal só vai investigar um crime de homicídio quando ele for praticado contra um funcionário público federal. Entende? Como o negócio fica muito contido, a Polícia Federal tem uma atribuição, uma competência muito pequenininha. Então, quando o pessoal leu o texto do Derrite, ele falou assim: nossa, mas agora a Polícia Federal não vai poder investigar o crime organizado? Não é esse o ponto. É que não é a atribuição da Polícia Federal, é a atribuição da Polícia Estadual. Por quê? Porque a Polícia Federal só vai investigar quando houver interesse da União. Isso é uma regra constitucional, está no 144 da Constituição Federal. Então, houve a criação de uma narrativa contra o texto do Derrite baseado em interpretações incorretas da lei. O pessoal leu lá, e eu estou olhando o texto aqui agora, na frente do computador. Ele diz o seguinte: artigo 11, inciso 1. Ressalvado o artigo 2A dessa lei, caberá à Polícia Federal a investigação criminal em sede de inquérito policial e à Justiça Federal, no seu processamento e julgamento, nos termos da Constituição Federal. Ou seja, a Polícia Federal vai atuar quando for atribuição da Polícia Federal e a Polícia Estadual, Polícia Civil, vai atuar quando for atribuição da Polícia Civil. Mas a atribuição da Polícia Civil é muito maior, porque tecnicamente o que a gente chama é atribuição residual. Quando você fala residual, você pensa, nossa, é pequenininho. Não, é o contrário. A Constituição diz o que a Polícia Federal investiga, que são só os crimes contra a União, e aí todo o resto é da Polícia Estadual. Por isso que a gente tem tanta atribuição como policial civil dentro do estado de São Paulo, dentro dos estados, né, do Rio de Janeiro e etc. Porque a gente investiga todo o resto que a Polícia Federal não investiga. Paulo, eu vou chamá-lo de Paulo. Eu vou usar Fica à vontade. da antiguidade. Tramontina. Eu tenho certeza que eu sou mais velho. Você tem barba, eu não tenho, mas eu sou mais velho. Eu tenho 38 anos, Tramontina. Eu não sou tão jovem assim. Cara, tá vendo? O cara tá fazendo uma provocação. Eu tenho 69, tá vendo? Então eu sou bem mais velho. Tô quase no dobro. Verdade. Seguinte, mas porque se esse é o problema que causa tanta... Você mesmo está fazendo uma crítica. Hoje o ministro Lewandowski voltou a dizer que o texto, da forma como apresentado pelo Derrite, é inconstitucional. O delegado da Polícia Federal deu entrevista no G1,
você deve ter visto, certamente, que voltou a tratar desse assunto. Se este é um assunto polêmico e se a Polícia Federal já está naturalmente restrita à sua área de investigação, é, por que criar um problema tirando uma área de investigação? Isso não poderia ser um elemento adicional para juntar forças? Veja, não foi retirado. O texto só fala aquilo que já é. Mas é que o público, no imaginário, na imaginação das pessoas no Brasil, o pessoal imagina que a Polícia Federal investiga tudo, faz tudo, é tudo atribuição dela, o que não é. Na realidade, a atribuição da Polícia Federal é muito pequenininha comparado com o universo de infrações penais que existe. Então, o que que houve? Houve a criação de uma narrativa dizendo: ah, o DERIT não quer que a Polícia Federal investigue a organização criminosa. Não. A Constituição Federal fala: organização criminosa, ela vai ser investigada quando ela pratica crime de competência da Justiça Estadual pelo Estado, quando ela pratica crime de competência da Justiça Federal pela Polícia Federal. Então, essa foi só a leitura que foi feita do texto, que dessa leitura tiraram a conclusão: nossa, o DERIT está impedindo a Polícia Federal de investigar. Não é verdade. Ele simplesmente está repetindo o texto da Constituição. É que essa percepção vem justamente das pessoas não conhecerem. Eu acho que o pessoal assiste filme, né, assiste muito do imaginário brasileiro sobre investigação, vem dos filmes americanos, né, que a gente cresceu assistindo. Então o pessoal no filme americano pensa: nossa, o FBI investiga tudo, a Polícia Federal é o FBI, então a Polícia Federal investiga tudo. Não, a Polícia Federal tem uma atribuição bem pequenininha, sempre teve e sempre terá. Por quê? Porque a segurança pública, ela é mais bem executada quando ela é descentralizada. E aqui, quando você iniciou o programa e falou: né, a população se preocupa com saúde e com segurança. Sim, a saúde funciona exatamente da mesma forma. O ideal é que você seja atendido por um médico da sua cidade, que conhece os problemas daquela população e que preferencialmente conhece a sua família, né? Do mesmo raciocínio é para o trabalho da polícia. O trabalho policial ele será mais bem executado quanto mais descentralizado ele for. Então, a gente começa a ver a tendência do fortalecimento da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Municipal. Por quê? Porque a segurança pública é mais bem executada por quem está na ponta e não por quem está na força da União, né? Essa é a nossa crítica, por exemplo, a PEC, que o governo chama de PEC de segurança, que é uma PEC que concentra poder na União, quando o movimento correto, do ponto de vista do resultado da segurança pública, é a descentralização, é você permitir que os estados façam mais, que o Estado legisle sobre direito penal, que cada Estado tem o seu próprio Código Penal. Isso é o que você acha que é o mais importante? Então eu te pergunto isso, porque toda a discussão está sendo em cima da questão da Polícia Federal. O que você acha que tem de mais importante nessas alterações propostas pelo DERIT? Excelente pergunta. Veja, hoje eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Então, todos os projetos de segurança pública da Câmara e os do Senado que vêm para a Câmara passam na minha mão. Então, eu tenho o cenário de todos os projetos que tramitam, todos os projetos são relatados. A gente faz esse estudo e essa construção. Então, o projeto do DERIT ele é um ótimo substitutivo do projeto do governo. O projeto antifacção que veio do governo, ele tinha duas falhas muito graves. Primeiro, ele garantia como direito, na lei de execução penal, a visita íntima. E segundo, ele diminuía a pena do criminoso que já foi condenado por participar de organização criminosa. Então ele tinha esses dois defeitos muito graves. E o resto do texto era um texto processual e não penal. Ou seja, ele não era um texto focado na vítima. Nós, como vítimas do crime organizado, nós precisamos ter a necessidade de punição do criminoso como a diminuição do estado geral do crime. Então, quanto mais o criminoso é punido, menos estímulo existe para a prática do crime, logo menos vítimas ocorrem. O número de vítimas no Brasil se deve ao fato do criminoso não, o texto do governo não traz nada disso. Ele traz medidas processuais que facilitam, entanto, a investigação. O que o DERIT fez? Ele trouxe diversos pontos de outros projetos para dentro desse projeto, para dentro do PL antifacção. Esse é o poder do relator. O texto final é dele, né? Então, como ele trouxe diversos pontos, por isso que você falou: poxa, ele fez o relatório em 2 horas. Porque todo mundo que tem experiência na segurança pública sabe exatamente o que precisa ser modificado. Na Comissão de Segurança Pública, eu aprovo, por reunião, a gente faz uma reunião por semana, por reunião da Comissão de Segurança Pública, eu aprovo 3 alterações da Lei de Execução Penal, que é a lei que serve para manter o preso dentro da cadeia. Toda semana a gente aprova alterações dessa lei, porque é uma lei muito ruim. Então, você não precisa ficar surpreso que o DERIT produziu o relatório em 2 horas, porque eu tenho aqui, na minha manga,
10 alterações da legislação penal que vão tornar o crime algo que vale menos a pena e, portanto, vão diminuir o número de vítimas e, portanto, o Brasil fica mais seguro, né? Então, esse projeto do DERIT, ele traz muitos pontos positivos. Ele aumenta o tempo que o indivíduo permanece preso, ou seja, diminui a progressão. Ele facilita o confisco de bens. Então, os bens das organizações criminosas não podem ficar na mão dos criminosos. Tem que ser confiscados, porque são produto de crime, tem que ser revertidos em favor do combate ao crime. Ele traz alteração da lei de drogas para permitir que o criminoso que seja preso com uma arma, traficando droga com uma arma de fogo, responda pelo crime de tráfico em conjunto com o crime de porte de arma. Hoje, se o criminoso for pego traficando droga com uma arma, ele tem uma pena menor do que se ele praticasse o tráfico num dia e portasse a arma no outro, né? Novamente, aquela tendência dos governos que não têm vocação para o combate ao crime, como é o caso do governo Lula, ele não tem essa vocação, né? Não parte dele a demanda de combater o crime, parte da pressão social. A gente falou aqui, o segurança pública terá o tópico de debate principal nas eleições de 2026. Todo o trabalho que o governo fez, tanto com o PL de facção quanto com a PEC da segurança pública, foi um trabalho de reativo, não foi um trabalho de proposição. Foram só esses 2 textos que eles encaminharam para a Câmara. É muito pouco para um país que está na condição que a gente está.